para a nossa página da noite. Livro Pontifica, escritor Jerônimo Chico Xavier, oração 141. Eu tenho já Jerônimo, renova-te sempre. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Cada dia tem a sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Há criaturas torturadas por temores contraproducentes. Proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam no quadro da luta cotidiana os que fogem espetacularmente do deveres que lhe cabem, procurando na desistência do bom combate um gradual acordo com a morte, paz que não podem encontrar. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e mais poderosos, foram constrangidos a ter o veículo de carne para acerto de contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível ou que a dor se te afigure insuperável, não te retires da posição privilegiadora em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao campo de trabalho. Permanece firme no teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória, salutar na justiça celeste. A escassez de recursos terrestres é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento, recebido com fervorosa coragem, é trabalho de seleção do Senhor em nosso benefício. A senilitude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Se otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, o que enquanto envoltório de carne se corrompe corpo a corpo, a alma imperecível se renova, de momento a momento, para a vida imortal. Se a gente analisar a página, ela diz que nós somos espíritos imortais e a cada dia a gente renova-se e tem a chance de aprender cada vez mais. Para essa questão da vida. Vamos então fechar os nossos olhos, fazer a nossa prece, agradecer a Deus, nosso Pai, pela nossa noite, mais uma noite de estudo aqui na Casa de Fora. Agradecemos a espiritualidade amiga pelo ambiente preparado, muito amor e carinho. A Jesus que está sempre conosco, nos iluminando, nos fortalecendo nas nossas provas, nas nossas lutas, no nosso dia a dia. Que a gente persevere caminhando com Ele, com coragem, com fé, com perseverança, gratidão no nosso coração. Agradecemos a noite do Evangelho de hoje, o palestrante possa ser intuído pela espiritualidade amiga, usando as melhores palavras, os melhores exemplos, para que possamos compreender o Evangelho da noite e refletir na nossa vida, no nosso dia a dia, e esforçarmos a praticar o Evangelho de Jesus também na nossa vida e no nosso dia a dia. Agradecemos a Deus pela nossa vida, que a nossa noite seja abençoada, serena, iluminada por Deus, Jesus e os nossos amigos assim por diante. Que Jesus faça morada nos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Então, o estudo da noite de hoje foi preparado pelo nosso irmão Hélio, com o tema Não Julgue-se, para
para não seres julgado. Daniel, fique à vontade para o computador, no estudo, apresente, entende o seu carinho. Queridos irmãos, queridas irmãs, que a paz do amor de Cristo esteja conosco nessa noite. O tema será apresentado a vocês: não julgueis para não serem julgados. Esse tema foi baseado no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são misericordiosos, e dentro do estudo vai ter algumas questões do livro dos Espíritos. Não julgueis para não serem julgados. Acredito que nós já passamos essa fase, né? Nós somos todos aqui espíritos evoluídos, não precisamos mais julgar o próximo, né? Lei engano, né, meus irmãos? Vou começar o nosso estudo com bastante reflexões do nosso dia a dia, do nosso dia a dia, de acordo com o nosso conceito. Só que, antes de adentrar ao estudo propriamente dito, gostaria de se atentar no capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. O que podemos entender por misericórdia? Aí eu trago para vocês a questão 886 do Livro dos Espíritos. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? A resposta da espiritualidade maior: benevolência para com todos, indulgência para aperfeiçoar os outros, perdão das ofensas. 3 palavrinhas que são substantivos, que são o significado da palavra misericórdia. Benevolência, indulgência, perdão. Quando é que nós, na nossa caminhada evolutiva, que estamos todos, estamos colocando em prática essas 3 palavras? E aí, meus irmãos, convido vocês a fazer uma reflexão comigo. Vocês conhecem as filas da vida? Convido vocês a fazer uma reflexão. Quem é você nas filas da vida? Vou apresentar primeiro 3 pilares. Pilar de criticar, pilar de julgar, pilar de ajudar. Não contente com essa figura, meus irmãos, resolvi apresentar outra para vocês. Criticar se mantém, mas outra alternativa, além de julgar. Fofocar, se meter na vida dos outros, incentivar, ajudar. Onde nos encontramos hoje com o nosso proceder e nossa caminhada? Gostaria de perguntar por que muitas pessoas gastam tanta energia em ficar nessas filas de criticar, julgar, fofocar, se meter na vida dos outros. Por que não gastar energia no incentivar, no ajudar, no praticar o amor, a benevolência, a indulgência e o perdão das ofensas? Vocês já perceberam, meus irmãos, que o mandamento maior qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas
e ao próximo como a nós mesmos. E como nós podemos amar ao próximo se não nos amarmos? Primeiro tem que ter o nosso amor e derramar o próximo. Vocês repararam para raciocinar quanto que cada um de nós aqui presente depende do próximo? No momento da reencarnação, da oportunidade que Deus nos dá para a gente trilhar mais uma caminhada aqui nesse mundo de situações. Mas precisamos do próximo. Quem é esse próximo? Nossos pais. Para a educação inicial, precisamos do próximo, nossos pais e a escola, os professores. Para um determinado emprego, nós precisamos do próximo, patrão. Na nossa doença, nós precisamos do próximo. Quem são eles? Os médicos, os enfermeiros, etc, etc. E por que? Se nós dependermos tanto do próximo, nós gastamos tanta energia em trilhar ou ficar nessas filas com maiores pessoas. Por quê? Nosso livre-arbítrio. Cada um tem as suas escolhas. Podemos escolher o caminho da dor ou o caminho da dor. Depende de cada um de nós. Só não podemos esquecer que a sementeira é livre. A colheita é importante. Então, de acordo com o nosso proceder, nós vamos ter reações na mesma medida. E aí eu trago mais uma reflexão para vocês. Os pensamentos estão palavras. Pensamento é energia, meus irmãos. Então, de acordo com o pensamento, ele está emitindo boas ações ou más ações. E cuidado com as palavras, meus irmãos. Elas se tornam ações. Cuidado com as ações, elas se tornam hábitos. Cuidado com os hábitos, elas se tornam o seu caráter. Cuidado com o seu caráter, elas se tornam o seu estilo. Por isso, meus irmãos, nós nos tornamos o que somos. Então, é o momento de nós precisarmos parar, analisar um pouco as nossas atitudes, os nossos pensamentos. O que eu estou trabalhando no meu dia a dia com relação ao nosso, com relação à prática do amor, à benevolência, à indulgência e o perdão ao nosso próximo. E vamos trazer aqui, meus irmãos, a lição do Mestre Jesus. Está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 1 e 2, onde fala: não julgueis a fim de não serem julgados. Porquanto serem julgados conforme houver julgados os últimos. Seremos julgados na mesma proporção. Vocês pararam para pensar que nós estamos no mundo de provas e expiações. Então ninguém é melhor que ninguém. Somos todos espíritos imperfeitos, trabalhando no caminhar em busca da felicidade de cada um. Felicidade relativa, pois felicidade relativa, pois a absoluta só Deus a tem. Continuando lá no Evangelho, trouxeram uma mulher que fora surpreendida em adultério. Disseram a Jesus: a lei de Moisés ordena que adulterem as adúlteras. E pergunta a Jesus: qual a sua opinião? A resposta de Jesus, na sua simplicidade, agachou-se e fez a afirmação para todos aqueles presentes: aquele dentre vós que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Né? Aos poucos foram saindo, um após o outro, começando pelos mais velhos. E por que começou
pelos mais velhos? Porque foram eles que se afastaram primeiro. Porque, tocados pela palavra de Jesus, refletiram sobre as inúmeras faltas cometidas ao longo da vida e reconheceram-se mais pecadores que os jovens. Sentindo-se, portanto, incapazes de condenar um ato que talvez já houvesse praticado. Santo Agostinho, no livro dos Espíritos, traz a seguinte reflexão: ao final do dia, faça uma revista dos seus atos, das suas atitudes junto ao próximo, para avaliar se não está cometendo erro, se não está fazendo uma crítica ou um julgamento do qual você mesmo ainda é capaz de cometer a mesma situação. Continuando, ficou Jesus a sós com a mulher no meio da praça. Jesus perguntou: onde estão os que acusavam? Ninguém te condenou? Ela respondeu: não, Senhor. Disse-lhe Jesus: também eu não te condenarei. Vai-te e não tornes a pecar. Quantas e quantas oportunidades nós temos para evitar pecado, para evitar erro, para cometer uma injustiça com o nosso próximo. Nessa análise de consciência que Santo Agostinho nos traz, no livro dos Espíritos, nos traz justamente essa reflexão. A cada dia que acordamos, colocando o pé no chão, Deus nos dá uma nova oportunidade de fazer diferente, de fazer o dia inteiro. Quantas e quantas oportunidades nós temos? E eu tenho 56. Idade. 56 oportunidades de fazer diferente. De procurar colocar em prática o amor ao próximo, a benevolência, a indulgência, o perdão. É difícil, muito difícil, não é fácil não. Mas nós temos que trabalhar nosso pensamento e nosso coração para trilhar esse caminho, pois o caminho do amor é de suma importância para a nossa evolução. Fora da caridade, a nossa evolução. Fora do amor, a nossa evolução. E vamos trazer o significado dessa passagem que Jesus: atira-lhe a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Jesus os induziu a fazer uma análise interior de si mesmo, de forma íntima, auto-julgamento, que nós devemos fazer primeiro para conosco, depois para o próximo. Faz a urgência de olha que interessante. A pergunta inicial que eu coloquei para vocês. Porque não há ninguém que não necessite de indulgência. Todos nós precisamos ser indulgentes, precisamos de indulgência para Cristo. Nós somos falíveis, não somos infalíveis. Todos cometemos erros. Algumas condições aqui, por exemplo, de indulgência. No julgamento. Não julgueis para não ser julgados. Não julgar com mais severidade os outros do que julgamos nós mesmos. Primeiro nós, depois o próximo. Na condenação, não condenar os outros aquilo de que nós absorvemos. Para condenar alguém, nós precisamos ser exemplos. Cumprir as leis divinas. Né? Na censura, por exemplo, reprimir o mal é não. Pode ser um dever, resultar um bem. E quando a censura é negativa, meus irmãos? Quando desacreditamos a pessoa usando da maledicência, da maldade, não tem desculpa, meus irmãos. Não tem desculpa. É a mesma coisa de nós estarmos naquela fila lá de litigar, de julgar,
fofocar, se meter na vida dos outros, se preocupar com o próximo em vez de se preocupar com nós mesmos. E quem tem autoridade moral para censurar? Quem cumpre as leis divinas. São 12. E a principal, lei de justiça, amor e caridade. Todos nós devemos colocar em prática em nosso dia a dia. Quem não tem? Quem viola as leis priva-se do direito da repressão, ou seja, não tem direito de criticar, de julgar, de fofocar o próximo, irmãos. E aí, questão 903 do Livro dos Espíritos. Olha que pergunta capciosa que Kardec fez a espiritualidade humana. A culpa em estudar os defeitos dos outros? Olha a resposta da espiritualidade. Se é para criticar e divulgar, há muita culpa, porque faltar com caridade. Olha que interessante, né, meus amigos? Se é para fazer de seu proveito pessoal e os evitar em si mesmo, isso pode, algumas vezes, ser útil, desde que evitar em si mesmo eu trabalho para que evite realmente. Pode ser útil para nós. Mas é preciso não esquecer que a indulgência pelos defeitos alheios é uma das virtudes contidas na caridade. A palavra indulgência, nós vamos trabalhar muito essa palavra nesse estudo. Nós temos só 310 ensaios. Espero que vocês tenham misericórdia para nos tá, meus irmãos? Eu acredito que 8 de 5, mais tardar, a gente termina esse estudo. Tá? Vamos continuar então. Antes de fazer aos outros uma censura de suas imperfeições, não podemos ver se não pode dizer a mesma coisa de vós. Por isso, esforçai-vos, portanto, em ter as qualidades opostas aos defeitos que criticai nos outros. Esse é o meio de vos tornar superiores. Não é ser melhor que o próximo, não, meus irmãos. É ser exemplo, servir ao próximo. Não se preocupar com parte de fofoca, de crítica, de julgamento. Se você censura por ele ser avarento, seja generoso. Se ele é orgulhoso, seja humilde e modestos. Se eles são duros, sejam doces. Se eles agem com baixeza, sejam grandes em todas as vossas ações. Sede exemplos. Em uma só palavra, fazei de tal maneira que não vos possam aplicar essa palavra de Jesus, que muito nós fazemos em nosso dia a dia. Nós se preocupamos em ver o argueiro que está no olho do próximo, esquecemos de olhar a glória que está em nós. É mais fácil falar mal, julgar, criticar o próximo, esquecer de olhar ele. Sou tão imperfeito quanto o próximo. Não podemos esquecer disso. Lembremos, meus irmãos, que em todo comportamento humano existe uma lógica. Isto é, uma maneira particular de raciocinar sobre sua verdade. Cada um tem a sua razão. Se você achar que a sua razão é infalível, vocês vão cometer erros. Portanto, meus irmãos, julgar, medir e sentenciar os outros, não levando em conta suas realidades, mesmo sendo consideradas preconceituosas, ilógicas e psicóticas, é não ter bom senso ou racionalidade, pois na vida somente é válido e possível o autojulgamento. Nós temos que ser assim. Para poder julgar o próximo, nós temos que estar cumprindo a lei de Deus. Amar a vida, amar a próxima, amar a si mesmo. Né?
Julgar uma ação, olha que interessante, julgar uma ação é diferente de julgar a criatura. Nós se preocupamos em julgar o próximo, não assim. Ao usarmos a empatia, coisa que nós deixamos de colocando em prática em nosso dia a dia, colocando-nos no lugar do próximo, do outro, sentindo e pensando com ele, em vez de pensar a respeito dele, mais se preocupamos com ele, teremos o comportamento ideal diante dos atos e atitudes das pessoas. Usar a empatia. Difícil. Você quer ver um exemplo? Simples. Quando é que nós usamos empatia no trânsito? Quando alguém fecha a mente. Vai! Um Deus, né? Será que é assim mesmo? Essencialmente, tudo aquilo que decretamos ou sentenciamos tornar-se-á nossa real medida, seja da mesma medida que nós julgamos, criticamos e criticamos. Se nós não somos exemplos, nós seremos criticados, julgados e fazer o que poderemos. Nossos julgamentos são sempre os motivos de nossa liberdade ou de nossa prisão, no processo de desenvolvimento e crescimento espiritual. Liberdade. Quando é que nós vamos ter? Quando nós estivermos trilhando o caminho do amor. Prisão, quando nós estivermos ainda se preocupando com o outro, em crise em nós mesmos. Reprimir o mal é nosso dever, censurar o mal também, mas não criatura, meus irmãos. É através do exemplo que devemos educar. Sejamos exemplo. As palavras convencem, mas os exemplos arrastam pessoas, multidões. Lembra de Jesus em sua trajetória? Nós não somos como ele, lógico, estamos muito longe, mas nós temos que nos esforçarmos para trilhar o caminho que ele nos ensinou. Cuidado, meus irmãos. Portanto, quando se é convidado íntima e exclusivamente a esperar qualquer tipo de julgamento, olha nossos pensamentos e assim, cuidado com o pensamento. Né? Nós somos o que pensamos. De novo, a urgência. Então, intimamente ou exteriormente, vamos propor compreensão dos desvios do outro e severidade para com os nossos próprios equívocos. Porque ninguém é melhor que ninguém nesse planeta de todas as situações. Revisão de conteúdos morais, de forma íntima, a fim de oferecer novas oportunidades aos que se enganam no esforço para não repetir os mesmos ofícios. Todos nós tropeçamos, né? Indulgência. Quem pode oferir o grau de individualidade que existe dentro de um coração? Quem somos nós? A consciência espírita induz a reconhecer ao pouco que pouco conhecemos das vidas de cada um. Não sabemos as dificuldades, as vicissitudes da vida do nosso coração. Cada um está no seu patamar evolutivo, mas cada um tem a sua expiação a ser trabalhada. Alguns nos atingem carregando sombras e trampas dolorosas que despertariam em nós compaixão ao invés de mágoa, se conhecêssemos as suas amargas realidades. Quando nós não usamos simpatia para quem gosta, dificilmente nós vamos se estar colocando no lugar. Dificilmente nós vamos entender que aquela atitude equivocada, aquela palavra de ofensa, onde nós podemos nos colocar no outro e entender por que ele está tendo aquela atitude para conosco, e mudar o foco, ou seja, sentir mágoa, rancor, ira. O que nós vamos estar proporcionando ao nosso coração? Carregando lixo. Por quê? É o caminho da dor.
O caminho do amor é a saída para todos os problemas que são colocados em nosso dia a dia. Quando o Senhor nos recomendou que evitássemos o julgamento da conduta do próximo, referia-se a esse ato de amor e indulgência, do qual somos necessitados por nossa vez. Todos nós precisamos de indulgência, já que todos trazemos uma longa história de quedas e reerguimento. É verdade? Quantas vezes já caímos? Quantas vezes já reerguimos? Quando nós temos fé reciproca, criamos em Deus, saber que Ele é bondoso e misericordioso conosco, nós vamos se erguer várias e várias vezes. Nós vamos ultrapassar e remover montanhas em nossa trajetória de vida, tendo sido auxiliados pela misericórdia de muitos, que nos estenderam as mãos de variadas maneiras. Da mesma maneira que muitas pessoas estenderam as mãos para nos reerguermos, façamos o mesmo. Oportunidades são várias. Por isso, meus irmãos, ajudar e servir na tarefa do bem solicita-nos aposentar a tora do julgamento e muito mais a peregrinação. Porque em vez, meus irmãos, de julgar, criticar, usar da maledicência, não procuramos ser amigos, conquistar amigos que nos ajudem, nos auxiliem em nossa caminhada. Precisamos do próximo. E para complementar a sua noite, como sempre, eu trago uma musiquinha. Espero que funcione aqui. Preste atenção na letra. Apenas a unida de amigos, do mundo perfeito. Eu preciso do amor do céu, cada dia por mais um perdão. Tenho resultado da vida de um tempo especial. Me deve ensinando uma pesca. E um conforto de justiça. São todos parecidos o Cristo, devem realmente entender o afirmo. Em vez de buscar estar sozinho, a aposta realmente no caminho. Acredite agora um pouco que vai trazer em frente para fazer amigos certos sobre o céu. Um amigo sincero é capaz de ser fiel. Eu sou finalizado, não é delicado, sempre se perdendo paz. Usando seus vidas jamais. Um sorriso, um olhar, que eu queria ser com egoísta. Gentileza, educação, amor, esse preconceito faz a diferença. Pode chegar, pode se aconchegar, deixa menino nesse sozinho, fazer amigos. Eu subi, ele é minha vida, meu Senhor. Foi uma flor dele, pegou e deu a vida por outros. Deixou no mundo seus pecados e música, meu amigo, querendo o nome dele, seu mundo. E tem amigos, não vai estar sozinho. Sabe o que tipo do caminho? A esse amor, muito bom, vai levantar sempre vai. Fazer amigos, ajudar se somos no céu. Um amigo sincero e a parceria fiel. Eu sou de graça, sempre tanto paz, eu não esqueci jamais. Um sorriso no olhar que eu vi aí, eu sei quando de polícia.
Pode quando chegar, pode se aconchegar, comigo. Será menino que eu sou fazer amigo. E por fim, meus irmãos, busquemos sempre na vida o ponto certo do equilíbrio físico e mental. Muita luz no coração de todos vocês e um abraço para todos. Obrigado.